Boa noite. Hoje iremos iniciar o estudo de uma nova obra do Projeto Espiritizar. Será o livro A Obsessão e o Movimento Espírita, que faz parte da chamada série Espiritizar. A obra que nós estamos hoje iniciando o estudo é uma compilação das obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tratam da questão da obsessão, e especialmente no aspecto associado ao movimento espírita. Mas, como de hábito, vamos fazer uma rápida introdução com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Ninguém se aproxime do Cristo sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Então vamos fazer algumas colocações preparatórias do nosso estudo. Emmanuel aqui é bem veemente, bem firme, ao nos alertar de que ninguém se aproxime do Cristo sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Porque todos nós trazemos questões do nosso passado delituoso, necessário de profundas retificações. Não é por outro motivo que estamos num planeta de provas e expiações. Aproximar-se do Evangelho do Cristo, luz sublime descida do Pai, tem por prerrogativa estarmos abertos a um profundo trabalho de renovação íntima, de despertamento espiritual. E por isso continua Emmanuel: se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. É evidente que os aspectos fortalecedores desse trabalho de renovação espiritual em nós, provenientes do amor do Pai, exige todo um trabalho, todo um esforço de superação, de transcendência, de retificação do nosso passado de delitos. E isso é um trabalho que se inicia com a nossa aproximação do Evangelho do Cristo, mas que se estende ao longo do infinito. E assim, vamos para o estudo desta noite. No livro A Obsessão e o Movimento Espírita, o primeiro capítulo do livro é Análise das Obsessões. Mas vamos iniciar fazendo alguma referência à apresentação do livro. Este livro é uma compilação das obras de Manuel Filomeno de Miranda, tais como Nas Fronteiras da Loucura, Painéis da Obsessão, Trilhas de Libertação, Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão, Entre Dois Mundos, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Todas essas obras, de muita importância à leitura pelo vasto conteúdo associado à temática da obsessão,
é alvo, nesse livro que estamos iniciando a análise hoje, do Projeto Espiritizar, uma compilação, uma organização dentro das obras, das partes nas quais a questão da obsessão é tratada de forma mais destacada. A partir do livro Trilhas de Libertação, que é uma obra de 1986, além do fenômeno da obsessão em si, registrado nos livros anteriores, o autor espiritual nos tem oferecido notícias acerca dos intricados processos obsessivos efetuados pelas trevas organizadas. O livro Trilhas de Libertação, que é uma obra diríamos, em formato romanceado, que vai tratando ao longo do seu texto tanto das questões relativas à mediunidade, quanto dos processos obsessivos, sobretudo aqueles vinculados à mediunidade de cura, vai deixar expresso para nós também a questão da existência no plano espiritual de grupos e organizações estruturadas, objetivando perseguir o movimento espírita, estabelecer nos próprios trabalhadores da doutrina possibilidades de conflitos e de dificuldades a fim de provocar ao máximo o entravamento desta doutrina, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, a realidade da existência dessas organizações trevosas é trazida a nós pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. O benfeitor amigo tem feito relatos importantes para todos nós que militamos no movimento espírita, verdadeiros alertas, para que estejamos vigilantes e possamos superar esse mal que campeia em nosso movimento. É evidente que aqui é preciso que se faça uma distinção. A doutrina espírita em si mesmo, como estrutura doutrinária organizada para o cumprimento da profecia do Consolador, estabelecida pelo Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, é organizada, estruturada da forma mais espiritual possível à época que estamos vivendo. Espiritual em termos de harmonia com o Evangelho do Cristo. Mas nós, aqueles que somos os participantes e organizadores do movimento espírita, trazemos individualmente questões de nosso passado reencarnatório conflitivas, de imperfeições no comportamento que vêm a se expressar no próprio movimento espírita em que estamos inseridos. E é justamente aí aonde são tão importantes os alertas trazidos a nós nessas obras pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, objetivando a que estejamos vigilantes e possamos superar esse mal que é a obsessão, que campeia em nosso movimento. Buscamos nesta compilação dar uma formatação didática
aos diversos alertas que Manuel Filomeno de Miranda faz nas obras citadas, de modo a que sirva de material de estudo das obsessões do movimento espírita. Então, o projeto Espiritizar teve todo esse trabalho de organização, de compilação didática das advertências, dos alertas colocados pelo Espírito Manuel Filomeno e que estruturam e servem de base para o material de estudos sobre a obsessão, como esse que estamos compartilhando aqui com vocês. É esse o grande objetivo da obra. O fundamento da vida é o espírito. O temperamento de toda criatura é uma decorrência natural do somatório dos valores que transitam pelas várias reencarnações e a transferirem-se de uma para outra etapa carnal. Aqui nós já estamos iniciando no primeiro capítulo do livro, aonde a primeira frase expressiva dada a nós pelo Manuel Filomeno é que o fundamento da vida é o espírito. Na verdade, aqui sempre interessante lembrarmos aquela frase do Espírito Emmanuel, colocando no seu devido lugar tudo aquilo que não é atinente à nossa essência maior, que é o Espírito. Porque Emmanuel diz assim: tudo aquilo que os nossos olhos veem, ou morreu, ou está para morrer. Ou seja, o fundamento, a essência da vida é o Espírito. Porque todas as demais coisas, fatos e materiais, são transitórios e são ilusões percebidas pelos nossos sentidos físicos devido à sua baixa possibilidade de perceber o movimento da matéria, o movimento da energia, dando-nos a falsa ideia da matéria. E assim continua Manuel Filomeno. O temperamento de toda criatura é uma decorrência natural do somatório dos valores que transitam pelas várias encarnações. É por isso que nós tanto trabalhamos ou recebemos as orientações da espiritualidade no direcionamento para despertarmos conscientemente de tal forma que o nosso espírito se imponha sobre os conflitos, sobre as imperfeições que trazemos do nosso passado reencarnatório e que somam-se às experiências atuais, formando todo um mosaico, todo um tapete de múltiplas cores, aonde normalmente é difícil, se não impossível, vivenciar um nível de harmonia e de paz interiores sem termos trabalhado a bênção do despertamento espiritual trazido no Evangelho do Cristo e hoje retratado pela doutrina espírita. Então, esse somatório de valores caracteriza um temperamento em nós de altos e baixos e que normalmente se movimenta
ao curso das circunstâncias e das situações, até o momento em que, espiritualmente, tenhamos nos habilitado a nos impormos sobre esses conflitos. Programado pelo fatalismo da evolução para o progresso que o conduzirá à perfeição relativa, o espírito cresce sobre a claridade do amor, estimulado pelo aguilhão do sofrimento, que ele se propicia em razão da rebeldia como da insatisfação, relevantes excrescências do egoísmo. Então, não há outra saída para qualquer um de nós. Nascemos sob o signo do fatalismo da evolução, do progresso. Por mais renitentes e teimosos que sejamos em procurar desviar-nos da harmonia das leis divinas e utilizarmos o livre-arbítrio de forma desastrosa. Por mais que o façamos, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, estimulados pelo aguilhão do sofrimento, sobretudo, volveremos ao caminho reto, em harmonia com as leis divinas. Enquanto isso não ocorre, surgem em nós rebeldias e insatisfações, que nada mais são do que excrescências, produtos degenerados do egoísmo que ainda esteja predominante em nós. Nas paisagens mentais, facilmente se expressam os estados múltiplos da personalidade, encadeando sucessos ou fracassos, que se exteriorizam em formas depressivas, ansiosas, traumáticas e outras, dando gênese a enfermidades psíquicas. Então, é um quadro natural decorrente da multiplicidade de encarnações que já tivemos, afastadas das leis divinas. É o surgimento dos estados múltiplos da personalidade e que propiciam ora sucessos, ora fracassos. E quando esses fracassos se intensificam, dão campo para o surgimento dos processos depressivos, da ansiedade e de traumas outros, facultando o surgimento de variadas enfermidades psíquicas. Esse é o resultado natural que a grande maioria da humanidade, envolvida no projeto do mundo de ilusões, do mundo materialista, tem curtido. O assombroso aumento de depressões, de ansiedades e doença dos sentidos tem a ver com essa intensificação desses estados múltiplos, vivenciados por grande parte da humanidade, que ainda teima em encontrar caminhos de felicidade afastado das leis divinas. Em face desses estados mórbidos, doentios, originado nas existências passadas por desrespeito aos soberanos códigos da vida, abrem-se brechas que facultam e estimulam as parasitoses espirituais, que degeneram em síndromes obsessivas. Então é aí o campo de origem dos males obsessivos. A origem é desse nosso passado desalinhado com as leis divinas e que, ao atingir
certo nível de reiterados erros, abrem campo às doenças dos sentidos associadas aos processos obsessivos, às parasitoses espirituais. Vivendo no permanente intercâmbio, consciente ou inconsciente, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participamos das vivências no corpo e fora dele. É interessante essa síntese do parágrafo que o primeiro capítulo da obra nos traz. Nós vivemos, sem exceção nenhuma, em permanente intercâmbio espiritual, quer estejamos conscientes ou não disso. Estamos todos os dias participando da realidade vivenciada no corpo físico e vivenciada nos desdobramentos espirituais, nas experiências oníricas, quando estamos dormindo, mas, sobretudo, no entrelaçamento, aonde recebemos influências e influenciamos a todo momento, acordados ou despertos, dormindo ou despertos. Não apenas por processos de desforço pessoal, em que os desafetos se buscam para produzirem-se males e cobranças, como por fatores de variada motivação, assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda mental. Aqui, passo a passo, o livro vai nos asseoreando sobre como se delineia o início dos processos obsessivos. E aqui diz, não ocorre só por processo de desforço, de vingança, de ordem pessoal, em que desafetos se buscam para produzirem-se males e cobranças, mas também por fatores de variada motivação. Esses fatores de variada motivação estão associados a hábitos, a vícios, a determinados desequilíbrios morais, aonde assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda mental. Isso se dá com todos, a qualquer hora do dia ou da noite. Assaltado por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência. E por não estar ajustada a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora. Vai se instalando aí um processo obsessivo. Então, a todo momento, qualquer um de nós recebe de assalto vibrações negativas, de mentes ociosas ou indisciplinadas. Percebemos o registro dessas interferências. E aí vai se dar o seguinte: se não estamos vinculados, o chamado aqui programa educativo da vontade é um trabalho de iluminação da nossa mente pelos valores do Evangelho, pela sensibilização aos ensinos do Cristo. Se não estamos associados a um programa desse, recebemos o impulso da ideia
e aceitamos a sugestão perturbadora. É o que, infelizmente, acontece com muita frequência, sobretudo nas pessoas que sequer têm a menor ideia do que seja mundo espiritual, do que seja influência obsessiva, e não é por não saberem que não se tornam vulneráveis. Pelo contrário, aí é que a vulnerabilidade se intensifica. Para nós, que estamos nos esclarecendo, despertando os sentidos espirituais, para perceber, sobretudo, essas intromissões obsessivas de desequilíbrio, temos na revelação espírita um alicerce seguro para perceber, refutar, rejeitar e saber impor a vontade do nosso espírito para aquilo que de fato seja o certo perante as leis divinas. Bom, aqui nós vamos interromper essa introdução e esse início do estudo do primeiro capítulo, que prosseguirá nos próximos encontros. Lembramos a todos que esse vídeo depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube, assim como também no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, de Caruaru. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.